Pelo discurso do Presidente da República neste dia 5 de outubro, um discurso do dia. Exatamente, um discurso com muitas críticas aos partidos, ao populismo, apelando uma reflexão ao sistema político e também ao compromisso. Qual é a leitura que faz das palavras do Presidente da República? Bom, eu devo confessar que o discurso do Presidente da República foi para mim um desapontamento, o que já não é novidade. Porquê? Porque, em primeiro lugar, acho que este discurso tem mais significado político pelo que o Presidente não disse do que pelo que disse. E o que é que o Presidente não disse? Quais foram as omissões? As omissões, aliás, deliberadas. Repare, nós estamos há um mês, o país vive há um mês sem tribunais, sem justiça, o pilar do Estado de Direito. O país vive há um mês com uma crise no nosso sistema público de ensino, já que começou o ano escolar, ainda não há uma parte dos professores que ainda não está colocado, há famílias que têm os seus filhos sem aulas. E o Sr. Presidente da República escolheu não dirigir uma palavra que fosse para ou chamar a atenção do Governo para isso, ou para sublinhar a importância que isso tem. Teria ter feito, sim. Ora bem, o que me parece é que o Sr. Presidente da República esqueceu-se destes temas. Não se esqueceu. Simplesmente ele fez esta opção de não referir nenhum destes temas para proteger o Governo. E este é o principal problema que o Sr. Presidente da República tem pela frente, é que ele colou-se de tal forma ao Governo que agora a suspeita que existe é que o Sr. Presidente da República não tem nem isenção nem independência. A Cristina imagine por um momento o que seria se acaso fosse o Partido Socialista que estivesse no Governo. Se fosse eu o Primeiro-Ministro, que o Sr. Presidente da República diria as chamadas de atenção que faria ao sistema de justiça, ao sistema público de ensino. Ainda por cima, no dia do aniversário da República, as instituições republicanas. Portanto, era um momento propício, na sua opinião, Com para certeza, fazer uma observação não sobre apenas essas era um matérias. momento propício, como é a obrigação do Sr. Presidente da República. Porque estamos a falar de tribunais que não estão a funcionar, são instituições da República. E presumo que cabe ao Sr. Presidente da República assegurar o regular funcionamento das instituições. E há instituições que não estão a funcionar. E por isso me parece-me absolutamente estranho que o Sr. Presidente da República não dirija uma palavra relativamente a essas duas áreas da nossa governação, que são, aliás, duas áreas em que há um desastre na governação. Isto é, no caso da justiça, veja bem, quer dizer, quando nós temos uma reforma, há sempre coisas boas e coisas más. Estes não tivemos coisas boas nenhumas, tivemos apenas a implosão do sistema. Acabou, não há justiça. Isto dura um mês. E é o próprio Governo que o reconhece, porque tem que aprovar uma lei dizendo que, bom, este mês não valeu, este mês não valeu. Há uma suspensão de prazos para, naturalmente, porque quer os advogados, quer as pessoas que demandam pela justiça, não tinham condições para ter acesso à justiça. É por isso que me parece absolutamente lamentável que o Sr. Presidente da República não refira estes casos, porque estes casos têm uma responsabilidade política óbvia. Isto é, no caso da Sra. Ministra da Justiça, eu acho que tudo o que se passou não pode deixar de ter uma consequência política. A Sra. Ministra da Justiça, naturalmente, em primeiro lugar, eu compreendo muito bem, deve preocupar-se para já em resolver o problema. Bom, se não conseguir, que chame outro e rapidamente. Mas mesmo que o consiga resolver, isto é uma nódoa que não se apaga e por isso a Sra. Ministra da Justiça devia pensar bem. Na sua opinião. Não é ficar mal, eu acho que ela não tem condições já da autoridade política para conduzir o Ministério da Justiça. Aliás, não sei se reparou numa notícia que é verdadeiramente uma ironia da história, porque parece que ao fim do mês tiveram que chamar um técnico que desempenhou funções no meu governo para resolver o problema informático. Isso não deseja ser muito curioso. O governo de Sócrates, que era tão mau, afinal tem que se ir buscar técnicos do governo de Sócrates agora para responder a esse problema. Porque o governo falha realmente não nas suas intenções, nas suas propostas, na sua visão do futuro, mas falha naquilo que nenhum governo pode falhar, que é na competência para assegurar que a intendência, que os serviços prestem o papel que os cidadãos esperam deles. Por isso, o discurso do Presidente da República começa por ter essa falha, que é uma falha grave. Quer dizer, o Sr. Presidente da República faz isto como uma cortina. Decidiu agora fazer o papel de historiador e social-político, analisando o sistema político português e não se referindo aos casos da governação, que, de certa forma, são casos que devem merecer a atenção do Sr. Presidente da República. Mas aí também tenho duas observações a fazer, porque também não gostei. O Sr. Presidente da República dirige uma crítica forte ou melhor, apela a reformas no sistema político.
Falou inclusive num risco de implosão do sistema partidário, tal como conhecemos. Não sei o que é que o Sr. Presidente da República quer dizer. Por isso, sabe, eu tenho já muitos anos de vida política e sempre li e ouvi visões catastrofistas sobre o futuro da democracia e o futuro dos partidos. Mas a verdade é que, analisando com rigor, há muitos problemas na nossa representação política, no nosso sistema político. Mas querer restringir e afunilar os problemas da nossa democracia e concentrá-los apenas nos partidos parece-me ser um exagero. O Sr. Presidente da República, aliás, devia pensar que não são apenas os partidos que têm problemas de representatividade, problemas de confiança e problemas de credibilidade. Sim. Isto é, a desafecção democrática não existe apenas na relação com os partidos, também com as instituições. E também, curiosamente, com a instituição Presidente da República. E por isso, quando o Sr. Presidente da República decide dar conselhos aos partidos, talvez não fosse mau que o Sr. Presidente da República pensasse em nos dizer o que é que pretende fazer para que a instituição Presidente da República saia mais prestigiada. Porque o Sr. Presidente da República é o Presidente da República mais impopular da nossa democracia. Portanto, na sua opinião, também promove ali o afastamento dos cidadãos? Eu acho que o Sr. Presidente da República fez aquilo que sempre fez ao longo de toda a sua vida política, que é a ideia de querer dar conselhos aos outros como nunca aparecendo como responsável. Não sou eu, são os outros. Não, é também ele. É também ele, que foi líder de um partido, tem uma longa carreira política e é agora Presidente da República. E se há ponto que o Sr. Presidente da República devia ter mais presente é que como é que se prestigia a presidência da República? Com duas coisas, isenção e independência. E acho que a colagem do Sr. Presidente da República ao Governo e o facto de os restantes partidos não terem já confiança na independência e na isenção do Sr. Presidente da República faz com que o desprestígio afete também o Sr. Presidente. Não há nenhuma crítica aqui que subsuma ao Governo, na sua opinião? Não me parece, não me parece. O que me parece é que o Sr. Presidente da República entendeu dever dirigir agora conselhos aos partidos e mais, sabe, esse discurso sobre os partidos também esconde aquilo que os partidos, entretanto, foram fazendo ao longo destes últimos 20, 30 anos. Os partidos foram se abrindo. Repare, ainda há uma semana atrás nós tivemos um acontecimento inédito na vida de um partido. Houve 200 mil pessoas que saíram de casa para participar na vida interna de um partido. Pela primeira vez, um partido assumiu que a sua questão interna não é apenas respeitando aos socialistas, mas também àqueles que desejam participar nessa escolha. Isso também devia merecer uma palavra do Sr. Presidente da República. Isso é um ato de abertura, um ato de apelo à participação cívica dos... Mas o Presidente da República que falou mais uma vez, que apelou mais uma vez ao compromisso, dizendo e também que no compromisso. Só quem promove consensos é que terá estabilidade governativa. Vamos lá ver. Eu acho que a democracia é o reino do compromisso. A cultura do compromisso está inerente à vida política e é uma prática que deve estar permanentemente de cima da mesa. E eu não posso estar mais de acordo quando se relembra essa cultura do compromisso. Mas sabe, o que eu não gosto é de ver o Sr. Presidente da República utilizar a arma do compromisso não como uma genuína ou um genuíno apelo a que melhorem as relações entre os partidos, mas com a ideia que se utiliza apenas o compromisso quando ele é benéfico para as suas intenções. Porque isso revela um duplo critério. Ou seja... Sabe, eu quando vi o Sr. Presidente da República falar sobre o compromisso, às tantas ocorreu-me toda a vida política do Sr. Presidente. O Sr. Presidente da República entrou na vida política como líder do PSD para romper com o Bloco Central e deitar abaixo um governo. Foi assim que ele entrou na vida política, sem compromisso. O Sr. Presidente da República depois formou um governo minoritário, sem compromissos. Depois teve duas maiorias absolutas, sem compromissos. Aliás, lembra-se bem que, nessa altura, o Sr. Presidente da República classificava como forças de bloqueio tudo o que se opunha à sua governação. E depois, enquanto Presidente da República, dispensou-se promover aquele que é o máximo dos compromissos que já existem, que é a Constituição. Ao Sr. Presidente da República compete defender a Constituição. E eu quero lembrar que durante estes 3 anos nunca vi o Sr. Presidente da República presente quando se tratou de defender esse compromisso, que é um compromisso sério, que existe entre todos os partidos, defender a Constituição. A Cristina lembra-se bem que o Sr. Presidente da República, por omissão, não defendeu a Constituição e permitiu que algumas leis inconstitucionais fossem aprovadas, com prejuízo para muita gente. Muita gente perdeu o seu subsídio de férias, perdeu o seu... Sim, mas também pediu a fiscalização preventiva em algumas matérias. Não pediu quando devia pedir. No orçamento de 2011 não pediu. Nós tivemos uma lei
inconstitucional que vigorou durante todo o ano de 2012. As pessoas perderam o seu subsídio de férias, o seu subsídio de Natal, por uma lei inconstitucional. E porquê? Porque o Sr. Presidente da República achou que não devia pedir a fiscalização preventiva. Por isso, o Sr. Presidente da República apelar ao compromisso numa altura em que, repare, estamos a poucos meses das eleições. E a dias da apresentação do Orçamento Geral do Estado também. A dias da apresentação do Orçamento Geral do Estado parece um bocadinho oportunista. Como Quer assim? dizer, o Sr. Presidente da República acha que o compromisso só serve quando servir para proteger o governo que ele apadrinha. Ou seja, deve haver também um compromisso repara, em relação ao Orçamento Geral Cristina do Estado. ouviu o Sr. Presidente da República falar em compromisso em 2010 ou em 2011. Não, nessa altura o que interessava era deitar abaixo o governo. Agora, o que importa... Perdão? Mas hoje ouvimos. Hoje ouvimos. A por isso que do orçamento. A minha pergunta é muito simples. Será que o Sr. Presidente da República tem autoridade moral para falar em compromisso? Quando fez toda a sua vida política baseada não no compromisso, mas no confronto. E quando exercia as funções de Presidente da República, não protegeu a Constituição, o grande compromisso que o país tem, e quando não se importou com nenhum compromisso com governos anteriores, agora, para proteger este governo, naturalmente importa o compromisso. Sabe o que me parece? Como eu já disse aqui uma vez, é que eu acho que o Sr. Presidente da República tem um governo que tem maioria. Este governo tem maioria. Este governo tem até um presidente. Mas acham que devem ter também a oposição no bolso. Porque só posso entender, assim, a necessidade de um compromisso. Eu acho que os compromissos, em primeiro lugar, devem ser feitos no início das legislaturas. É para isso que servem os compromissos. Não é agora. Repara, eu vejo com muita dificuldade, porque, repara, o compromisso também não pode impedir que o país deixe de ter oposição. Que a oposição não dê voz ao descontentamento. Eu acho que a democracia vive do compromisso, mas vive também da pluralidade. Vive também do confronto político, vive também da diversidade. É por isso que me parece que, neste momento, esse apelo ao consenso... Mesmo em relação a grandes matérias. Repare, eu estou muito de acordo quanto ao consenso em grandes matérias, mas o que me recordo é que, no início desta legislatura, o Sr. Presidente permitiu que o Partido Socialista fosse completamente posto à margem de qualquer aspecto da governação. Portanto, não é a altura agora de chamar. Numa altura em que estamos à beira das eleições, numa altura em que o Governo tem uma maioria absoluta no Parlamento, que pode aprovar os seus diplomas, que pode aprovar o orçamento. Eu acho que este apelo ao consenso é apenas, mais uma vez, uma utilização oportunística daquilo que devia ser uma permanência do nosso sistema político. E também me parece que aqueles que apelam ao consenso, para terem credibilidade, para que isso tenha efeito, precisam ter uma moral por trás. Isto é, precisam ter defendido noutras alturas e não apenas naqueles momentos em que o Governo precisa de proteção e que o Governo precisa agora que o Partido Socialista dê a mão. Um apelo ao compromisso que foi feito com o António Costa praticamente ao lado, o novo líder do Partido Socialista, embora não seja ainda secretário-geral. Qual é o significado político da eleição de António Costa? Vamos a ver, a eleição de António Costa foi